Olá, irmãos, graça e paz a todos. Continuando aqui com o nosso trabalho de estudos acerca das solenidades bíblicas. Vamos daqui dar prosseguimento no capítulo 6 que trata das chuvas finais, da chuva serôdia e acerca dos frutos de verão. E saibam que está próximo o verão. Então, muito importante essa menção. No capítulo anterior, nós falamos de Pentecostes, falamos um pouco das chuvas e que a chuva serôdia está relacionada com o tempo do fim. Mas é importante nós termos esse discernimento sobre o verão, sobre os frutos de verão, e isso vai se relacionar com a parábola da figueira, a lição da figueira, e isso vai nos ajudar bastante a entender o que o Senhor Jesus quis mostrar para nós acerca disso. Então, os frutos de verão eles são colhidos para as festividades do terceiro e último encontro sagrado, facilitando na compreensão dos planos de Deus para os últimos dias. Então, nós tratamos disso já nos capítulos anteriores e cada vez mais esse assunto vai ganhando notoriedade. Por quê? Porque nas menções proféticas, tanto na Torá como nos profetas maiores, menores, nós vamos enxergar essas menções proféticas para o tempo do fim. Então isso faz muito, vai cada vez mais ganhando forma. E quando nós olhamos aqui para Jesus, na sua mensagem profética, ele vai declarar o seguinte: observai a figueira, bem como todas as demais árvores, assim que começam a brotar, percebendo-o, reconheceis vós mesmos que o verão está chegando. Aqui em Lucas ele diz figueira e as demais árvores. Eu trouxe essa menção de Lucas porque nas outras menções em Marcos e em Mateus nós vamos perceber que ele enfatiza a figueira. E em Lucas ele também menciona as demais árvores. Nós sabemos que em Israel não somente a figueira, mas a videira, mas a oliveira também estão relacionados com os frutos de verão. E a gente percebe isso pelos profetas, que nós vamos mencionar mais adiante. Ao analisarmos aqui a fala de Jesus e olharmos a raiz de cada palavra, nós vamos perceber que no hebraico a palavra verão é kites e a palavra fim é ketz, ou seja, existe uma associação aí entre a palavra verão e a palavra fim, são muito próximas, usando aí quase as mesmas letras do hebraico. E isso também acontece no grego. Verão é teros e fim é telos. O que isso significa? Que a mensagem de Jesus estava que Jesus estava transmitindo é de que o fim está associado com o verão. O verão vai apontar para o tempo do fim. Esta é o entendimento que nós temos. Quando nos deparamos com a visão do profeta Amós, por exemplo, nós vamos nos certificar de que isso realmente é fidedigno. Quando enxergamos com maior clareza essa mensagem de Jesus, conectando com as menções proféticas. Aqui em Amós capítulo 8 diz assim: o Senhor Deus assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos de verão. E disse: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos de verão, kites. Então o Senhor me disse: chegou o fim, Ketz. Chegou o fim sobre o povo de Israel, nunca mais passarei por ele. Então, essa menção de Amós vai associar claramente que os frutos de verão, a estação do verão, vai associar com o tempo do fim. E essa parábola que nós encontramos aqui, por exemplo, em Cantares, ela vai se relacionar muito com essa mensagem do verão, do tempo do fim, que está no capítulo 2, que diz assim: veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Nós precisamos entender que depois do inverno vem a primavera, e a chuva da primavera é a chuva serôdia, que antecede o verão. Então nós temos esse discernimento. O inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Aparecem flores sobre a terra e chegou o tempo de cantar. A figueira produz os seus primeiros frutos. A figueira que aponta para os frutos de verão. As vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, que do hebraico aqui
significa cum. Venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Então nós temos aí a menção do inverno, a chuva serôdia, a estação do verão. E aí depois os frutos dando os seus produtos. E aí vem a menção, levante-se. E por que essa menção de levantar? E então nós temos aqui a menção da palavra levante-se, que é cum. Cum significa algo muito importante, porque ele vai se associar com ressurreição. E, e aí ressurreição vai apontar para glorificação, para o arrebatamento. Tanto é que em Isaías, no capítulo 26, o profeta vai declarar que o Senhor vai ressuscitar. E o profeta se coloca no lugar daqueles que em Cristo morreram e que hão de ressuscitar. É muito importante entender essa menção, porque ela vai nos ajudar a compreender esta mensagem nos últimos dias. E o amadurecimento dos frutos de verão vai se associar com os filhos maduros da fé. Por isso, a importância de entender cada processo de uma caminhada de fé, nos processos iniciais envolvendo as solenidades do primeiro encontro, Páscoa, Asmos, Primícias, a obediência da fé associando com Pentecostes e ganhando maturidade espiritual, maturidade da fé para um propósito do tempo do fim, envolvendo as últimas solenidades que envolvem o terceiro e último encontro. E estes frutos de verão vai associar com esse tempo do fim, envolvendo filhos maduros que apresentam os produtos, produto da oliveira, que é o azeite, né, chamando aí, vinculando a relação da unção e do azeite dourado, que se encontra lá em Zacarias capítulo 4, sobre duas oliveiras, e sabemos que duas oliveiras, dois ungidos, vai apontar para duas testemunhas. E também a uva, também é um produto dos frutos de verão, e a figueira produzindo seus figos. Tanto é que aqui em Miqueias capítulo 7 nós temos a menção dos frutos de verão, que diz assim, ó: que desgraça minha, sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha, não há nenhum cacho de uvas para provar, nem um figo novo que tanto desejo. Os piedosos desapareceram, não há um justo sequer. Lembrando que Miqueias aqui, capítulo 7, apresenta um contexto de grande tribulação, de perseguição, de cativeiro. Um contexto em que, ali, de um cativeiro dentro de uma cidade. E nós, estudando acerca do tempo do fim, principalmente na última semana de Daniel, nós percebemos que vai haver um povo posicionado como testemunhas que vão dar a própria vida por amor ao Senhor neste propósito. Todavia, uma grande parte do povo de Deus vai fugir para o deserto, protegido pelo Senhor por 1260 dias, como está escrito em Apocalipse, capítulo 12. E existe um contexto de cativeiro dentro das cidades. Por isso que Miqueias, capítulo 7, ele vai trazer esse sentido de que não há frutos de verão para serem consumidos, com a falta de piedosos, a falta de justos naquele contexto de cativeiro. Porque os justos, o povo de Deus obediente, fugiu para o deserto. E os que não foram vão se sentir isolados, onde não tem justos ali. Por isso que a falta de frutos de verão vai se assemelhar com a falta de justos, falta de piedosos. Então faz muito sentido esse entendimento. E nós encontramos também no profeta Jeremias esta mesma associação, o sentimento de profundo lamento diante da apostasia. Está escrito assim: passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Assim, como no contexto de Miqueias, a falta de frutos está associada com a falta de justos. Porém, o contexto de Jeremias revela um acréscimo neste entendimento. Ele vai trazer o sentido do verão, né, com um processo de provação que antecede a salvação. E importante mencionar isso. Os frutos são amadurecidos no verão e eles são colhidos somente no final. Tanto é que as solenidades do terceiro encontro, trombetas, expiação e tabernáculos, que é a última solenidade, a sétima,
em tabernáculos, estes frutos de verão são colhidos para a festividade de tabernáculos. Isso depois de passar todo o período de verão. É importante ter esse discernimento com a colheita para a solenidade de tabernáculos, a festa final. E aí nós vamos entender que este verão é um processo de provação. Isso vai vincular o que? Ao batismo de fogo, com fogo. João Batista mesmo declarou que acerca de Jesus, que ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o próprio Jesus confirmou que ele veio trazer fogo à terra. E aí ele continua, que ele gostaria que já estivesse aceso. Todavia, ele teria de passar por um batismo. E como estou angustiado até que ele se realize. Porque o batismo com fogo aqui vai vincular a aprovação, a tentação. A angústia de Jesus estava relacionada com o batismo que ele havia de enfrentar, porque estava se aproximando, né, da provação envolvendo o Getsêmani até a sua crucificação. Então Jesus afirmou que este batismo se estenderia também para os filhos de Deus. Tanto é que ele escreve em Marcos 10:39: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. A aprovação de fogo é o refinamento dos santos. E este refinamento acontece nos dias de hoje e vai se intensificando até a grande tribulação, que é o desfecho, é a aprovação final do povo de Deus. Nós precisamos discernir isso, que a cada momento que nos aproximamos da última semana de Daniel, o Senhor vai requerendo de nós um posicionamento. E os cenários vão proporcionando, né, situações para que possamos despertar para este posicionamento. E muitas das vezes, as provações que antecedem a última semana, elas vão mostrar para nós a necessidade deste posicionamento. Se nós não nos posicionarmos devidamente, nós corremos o risco de sucumbir diante da grande provação dos últimos dias. Tanto é que essa provação é constatada pelos profetas. O profeta Daniel, por exemplo, 12, vai mencionar que muitos serão postos à prova. E com isso se purificarão, se aperfeiçoarão. Os maus continuarão na maldade e nenhum deles vão entender tudo que está sendo, tudo que estará acontecendo ao seu redor. Mas os sábios entenderão. E os sábios aqui vai envolver um povo posicionado no Senhor, entendendo os tempos, as estações e o propósito. Então, os sábios vão apontar para as duas casas de Israel, posicionadas como testemunhas. E eles vão entender, como também deverão estar preparados para estes cenários de hostilidade, de grande aflição sobre a terra. Aqui em Malaquias diz assim, que ele sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo, envolvendo aqui um povo, os israelitas, envolvendo também o povo de Deus. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu os que o amam. E quando fala de coroa da vida, de perseverar até o fim, nós precisamos chamar a atenção das duas testemunhas, que vai se relacionar com dois castiçais, como está em Apocalipse 11, verso 4, duas testemunhas são duas oliveiras e dois castiçais. Duas oliveiras que nós já mencionamos aqui em Romanos 11, a oliveira brava, a oliveira cultivada, e também são dois castiçais. Nós precisamos discernir que dentre os 7 castiçais que estão diante do Senhor, em Apocalipse capítulo 1, 2 delas estão íntegras, fiéis, não sofrem repreensão do Senhor, quais sejam Esmirna e Filadélfia. E aqui cada carta tem mensagens profundas do Senhor, envolvendo este povo posicionado. E no caso da aprovação, nós temos aqui a menção de Apocalipse 2, verso 10, para Esmirna. Não temas nada do que estáis prestes a sofrer, sejais provados, e tem a menção, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E para Filadélfia, diz que o próprio Senhor protegerá no templo
no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Importante ter esse discernimento, envolvendo todas as menções proféticas para o tempo do fim, chamando um povo posicionado para o cumprimento de um propósito. O apóstolo Pedro, ele instrui acerca dessa aprovação e a necessidade de se posicionar diante desse cenário. Ele diz assim, que essas provações são para mostrar que a fé que nós temos é de fato verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Interessante. Quando é que Jesus Cristo será revelado? No último dia. No último dia. E faz muito sentido. Quando nós temos aí as 70 semanas de Daniel, que quando encerrar as 70 semanas, o Senhor vai se manifestar. Então, muito importante ter esse discernimento. E o apóstolo Pedro continua suas instruções ao povo de Deus acerca da aprovação. Ele diz assim, no capítulo 4, no verso 12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado para provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória, cuja revelação acontecerá no último dia, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. É muito importante entender sobre o amadurecimento dos frutos de verão e que isso vai se associar com o amadurecimento dos filhos maduros na fé, posicionados para o tempo do fim, para um propósito. Amém? Então esta é a menção aí do capítulo 6 e no próximo capítulo nós vamos tratar aí de fato com as solenidades do terceiro encontro, envolvendo trombetas, expiação e tabernáculos. Amém? Deus abençoe a todos.